Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar então de volta no ladder e vamos ajustá-lo para o... Deixar assim. Então a gente vai pegar no ladder e vamos ajustar ele para poder atuar na IHM. Então na IHM nós vamos ter um botão liga e desliga. Nós vamos ter um campo para editar o tempo e nós vamos ter um valor de saída. Tem duas coisas que a gente precisaria ajustar. Primeiro, essa entrada aqui, lembra, nós fizemos a simulação e ele funcionou. Porém, lembra que eu comentei que a gente precisa linkar ela à entrada física do CLP. Então, se eu fizer isso, eu passo a não conseguir mais linkar com a IHM. Então, o que a gente precisa fazer? Se bem que eu acho que aqui dá, acho que a gente testa depois. Variável tempo já tá ok, né? Vai digitar tempo IHM. Então vamos criar uma variável que seria que o operador vai ler de volta. Então seria lá o tempo atual e IHM. Ok? Então vamos lá no GVL e vamos criar lá. Então TM1 atual e IHM. E esse valor vai ser inteiro, ou seja, ele vai digitar inteiro. Depois que ele digitar esse valor inteiro, ele vai digitar não, ele vai visualizar, né? Só que esse valor vai ter que ser uma conversão do valor da IHM, do temporizador, correto? Então vamos colocar um TM, já tem aqui, ó, TM1 atual que a gente tinha criado para o diagrama em blocos. Vamos usar ele. Não, a gente vai precisar de duas variáveis. Uma variável eu vou ter que colocar nessa saída aqui e outra vai ter que converter. Então na saída do TM1 eu vou colocar quem? Eu vou colocar TM1 atual, correto? E o que eu vou ter que fazer com esse valor para mostrar na IHM? Vai ter que converter. Então esse valor, ele vai estar me mostrando o valor no formato tempo. A gente tinha colocado um set para ele ajustar em minutos, certo? Então, consequentemente, o valor que ele vai mostrar vai ser em minutos também, ou seja, vai ser um valor alto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma linha embaixo dele. Ok? E aí eu vou ter que fazer essa conversão. Então, nós vamos colocar um bloco, voltando lá para o nosso bloco. Opa, o bloco de conversão aqui está. Onde eu vou converter tempo para dupla inteira. Certo? E aí aqui vai ser o nosso TM1 atual. Vai ser convertido para uma segunda variável que seria TM1. Esse bloco eu vou achar lá atual e IHM. Oi? Esse bloco? No mesmo que a gente aqui, ó, no conversion aqui. TM1. Então, o que eu estou fazendo? Meu temporizador vai me retornar um valor que é o TM1 atual, do tipo tempo. Para que a IHM enxergue esse valor, eu estou convertendo esse tipo tempo, já que a IHM não tem formato de dados do tipo tempo, estou convertendo para duplo inteiro e estou armazenando nesse TM1 atual e IHM. Precisamos checar se o TM1 atual e IHM, no meu caso aqui, eu havia criado ela como inteiro, então tem que colocar duplo inteiro. Isso. Vamos ver se tem erro. Aqui, ok. No caso, ok. Apagar essa saída aqui. Não precisa dela. Então está TM atual convertendo para TM atual e IHM. Só que veja, volta aqui na biblioteca, que aqui você está convertendo. Não, aqui no GBL, isso. GBL, desculpa. O duplo inteiro, DINT. Porque na IHM tem DINT. Deu certo, André?
Tá, mas já zerou, né? Então, beleza. Então, esse programa é o programa que a gente vai comunicar. Então, a IHM vai enxergar quem? Ela vai enxergar a variável tempo IHM e a variável TM1 atual IHM. Certo? Basicamente, essas duas que interessam a ela. Lembra que eu comentei que a gente precisa, para as entradas e saídas, eu preciso associar as variáveis às entradas. Por exemplo, esse programa nosso está funcionando. Só que não é porque eu escrevi aqui I0 que ele está linkado à entrada I0 do CLP. Nós precisamos fazer isso. Ok? Já que nós vamos fazer isso. E isso você pode fazer depois do programa que estiver pronto, ou durante o programa, ou antes, tanto faz. Tá? Quais variáveis que eu vou precisar associar do que eu fiz aqui? A I0, a S0, a I1 e a S1, correto? Aonde que nós vamos fazer isso? A gente vem aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho aqui IOs, tá vendo? Então, vou clicar em IOs, ele vai abrir, essa janela aqui é a configuração das entradas, onde eu configuro o filtro de entrada, que a gente não vai mexer. Mas eu tenho do lado a aba IO Mapping, que seria o mapeamento de entradas e saídas. Clico nesse mapeamento, aí eu vou ter aqui, ó, todas as entradas e saídas do CLP. Então eu tenho aqui algumas entradas, tá vendo? Que elas já são atribuídas como entradas rápidas, mas que eu posso usar de forma normal. Como é que eu vou associar então? Eu não criei uma variável chamada zero, ou emergência, ou sei lá o quê. Eu clico aqui, ó, nesse campo, duas vezes. Aí ele vai me abrir a reticências. Abro ele e vou selecionar a variável, ó, aplicação, GVL, e eu escolho, ó, I0. E dou um Enter. Dá mais um Enter. Mesma coisa, vou fazer com I1. Clico aqui em I1, duas vezes, e dou um Enter. Veja que aqui, ó, de vocês, ele deve ter feito um risquinho aqui em cima, dizendo que ele reservou já, ele alocou. Da mesma forma, vamos lá nas saídas, ó, output, seria o S0 e o S1. Então, vamos fazer a mesma coisa. S0 e S1. O que eu fiz aqui? Eu acabei de associar ao variável que eu criei a entrada e a saída. Então, toda vez que eu acionar a entrada, ele vai ser espelho dessa variável. Minha dúvida é se fazendo isso a gente vai ter dificuldade em linkar essa variável com o IHM. Se a gente tiver, a gente faz cria uma outra variável e faz a associação, não tem problema. Que eu acho que é via Word. Ok, até aqui? Quando der, apareceu algum erro, tem que corrigir ele, senão não vai executar? Tem que corrigir, porque o erro ele não vai te deixar compilar. Se eu estou com erro? Tá, mas eu acho que vai dar. Esse aqui. Você não está na. Ele está no erro. Aqui, ó. Tem 1000 atual, ó. Já teve, já. Ó, só que ele está aberto ali, ó. Só que você tirou, clica aqui na mast. Você tirou. Aquele compila, você deve ter dado um build alto. Beleza, dá de novo. Deu certo, André? Deu? Então, recapitulando, o que eu preciso lembrar? Que às vezes, normalmente, quando a gente vai fazer o programa, você nomeia as entradas, você já pode dar nome para elas, para as funções que elas vão executar. Botão de emergência, liga, desliga, lá. E associa elas às entradas físicas. Tem programador que dá o nome da entrada física. Então ele coloca lá I0, I0, I1, I1. E aí dentro do programa ele documenta. Às vezes, quando você dá o nome da entrada física, você pode se esquecer de associar, porque você já está colocando I0. Mas lembrar que sempre eu preciso associar para que ela enxergue uma coisa na outra. Tá? Então, ou seja, você continuou aí, André? Está sem erro?
não é do... Qual que é o texto aqui? Aqui, ó. Você deve ter colocado aqui, ó. Volta prêmio atual. Aqui, ó. Volta. Aqui no GD. Aqui, ó. TM1 atual e HM. Não é time, é dupla inteira, lembra? Porque ele está saindo da conversão. Então. TM atual. Aqui, ó. Olha que interessante. Ah, não, você colocou depois do end, ó. Não, dá um Ctrl V, você não deu um Ctrl X? Não. Ou você faz assim, então. Pode voltar aqui. Ó. Como ele não tem isso aqui? A vantagem de você fazer por aqui é que ele já cria no lugar certo, né? Então, aqui ele já, como ele está no bloco de conversão, ele já entende que é aquilo. Então, aqui eu ver aqui, ó, ela já criou, tá vendo? Aí está dizendo, aqui está errado. Esse valor, tempo atual e HM, é a variável de saída que você vai avaliar no HM, que é diferente desse tempo que sai. O tempo que vai sair é esse cara aqui, ó, T1 underline atual. Por quê? Porque você vai pegar o valor do temporizador e vai converter em inteiras. Entendeu? Tempo e HM seria inteiro é real. Assim que entendeu? Tempo e HM é real. Tempo e HM é tempo inteiro. Tempo e HM. Ah, tá. Aqui, ó. Essa tempo e HM tem que ser inteira, né? Que tá na... Então, esse cuidado que nós temos que ter. As variáveis. Então, beleza. Então, associamos as entradas e saídas, as variáveis criadas às entradas e saídas, certo? Agora nós vamos começar a pensar na IHM, tá? O que é importante? Quando a gente usa esse... Vamos fazer um comentário assim, tá?
Eu acho que nesse daqui não. Eu não sei se dá para mudar a configuração. A gente pode dar uma olhada depois. Dá para pôr do lado, por exemplo. Não sei se... Não sei se esse aqui eu só não sei se isso é comentário ou se não é esse mesmo. Não tem nada a ver. Dá uma checada depois, tá? Confira, dá para inserir um ponto. Então vamos lá. Quando eu trabalho com o Soul Machine Driver, que é um driver já próprio dos dois, eu não preciso fazer configuração nenhuma. Então eu digo que vai ser, para IHM eu falo, vai ser Soul Machine Driver, para o CLP, vai ser Soul Machine Driver e os dois enxergam. O que eu preciso definir? Eu preciso dizer para a IHM qual é o endereço do CLP, da mesma forma que contrário. Aqui dentro ele chama de node name, que é o nome do nó. O nome do CLP eu tenho que apontar na IHM para ele saber que é aquele cara. Onde que a gente define isso? Na verdade, cada CLP já vem com o node name. Vem um endereço lá, que é o endereço do MAC address dele, é o endereço interno, que a gente pode alterar. Nesse caso nosso aqui, se a gente vier aqui, My Controller, clicar duas vezes, ele abre as configurações do controlador, ok? Aí, automaticamente ele aparece aqui, um caminho que seria um gateway. Ele cria um gateway que é como se fosse um desvio para encontrar o CLP, para poder transferir ele. Como ele vem como default sempre, a gente vai fazer o seguinte, isso é importante lembrar. Você carregou o software, ele cria um gateway standard, que não necessariamente pode conseguir encontrar o seu. Então, o que normalmente a gente faz? Você apaga esse gateway, e aí eu dou um adicionar gateway. E dou um OK. Opa, deixa eu só... E dou um OK. Depois que eu fizer isso, eu vou mandar dar um scan de rede. Aí eu vou mandar buscar o nosso CLP. A gente faz isso depois, tá? Na hora que a gente for comunicar. Da mesma forma, ele vai ter aqui o... Deixa eu achar o... A hora que abrir ele, a hora que a gente encontrar, a gente vai conseguir achar esse nó e conseguir transferir, tá? Então, isso daqui a gente vai alterar na hora de transferir. No caso da IHM, o que nós vamos fazer então? Nós vamos ter que voltar lá na nossa configuração e acrescer IHM dentro da estrutura, correto? Então, vamos lá, configuração. Certo? Vamos acrescer IHM. Então vai ser uma Magilize IHM. Qual IHM que nós vamos colocar? Então vamos colocar, por exemplo, essa GXO. O modelo que é 3501 ou 01? Clico nela e arrasto para cá. E vai colar na área de trabalho. Ele demora essa primeira vez, porque se vocês repararem lá embaixo, ele está abrindo o Visual Design. Então ele carregou o software, no meu caso ele abriu aqui, está abrindo uma estrutura nova de programa, né? E aí depois que ele tiver com isso pronto, ele joga IHM na tela, está na tela. Ok? O que nós vamos fazer?
Essa 3501, por sua vez, também tem duas portas de comunicação. Então nós vamos usar, as duas estão como só machine. Vamos usar essa, ó, tem a COM 1 e a COM 2, tá vendo? Vamos usar a COM 1. Então eu vou ligar, fazer uma linha entre o CLP e a COM 1. Certo? Copy parâmetros, então pode colocar o primeiro aqui, ó, from start to the device, ou seja, eu vou espelhar o programa, a configuração dos dois, ok? Feito isso, está pronto. Então o que eu vou fazer? Eu volto lá no meu programa e vocês vão reparar que aqui, ó, ele já passa a aparecer em cima do MyController, ela passa a aparecer a referência da HM. Se você clicar duas vezes nela, ele vai te levar... na verdade aqui, ó. Ele vai te levar para a tela do Visual Design. Ok? Beleza? Então aqui a gente começa com o Visual Design. Bastante simples também. Tá? A estrutura é muito parecida, então eu vou ter do lado esquerdo aqui toda a parte de ferramentas dele. Aqui nessa tela principal o conceito das abas, do mesmo jeito, tá vendo? Então eu vou ter aqui, ó, o meu painel, que como essa tela já é maior, né, uma tela de 7 polegadas, a tela aqui está pequena, ó, eu tenho espaço para aumentar, tá vendo? Aqui na área é grande aqui, né? E aqui a minha barra de ferramentas, toda a parte de ferramentas. O software ele é independente, então eu posso fazer a simulação independente do IHM, ok? Então, o que nós vamos fazer? Qual que é o primeiro passo? Quando a gente está fazendo ele linkado ao Soul Machine, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer as variáveis para cá, para eu poder visualizá-las. Então a gente volta no Soul Machine, e aí nós vamos criar aqui, ó, em Application, do lado direito, ADD, adicionar objeto, ADD Object, e a gente vai ter aqui, ó, Symbol Configuration. Eu vou criar um símbolo. Volta no Soul Machine. Não, você tem que ir lá para o Soul Machine, está Alt Tab. Application, botão direito, ADD Object, Symbol Configuration. Pode clicar. Ele vai dar uma janelinha com o nome, você dá Open. Aí você vai reparar que do lado esquerdo, onde estava lá Pool, onde estava tudo, ele criou lá Symbol Configuration, tá vendo? E aqui eu consigo selecionar as variáveis que eu quero espelhar. Então aqui são as que estão disponíveis no CLP e aqui as que eu quero que sejam visualizáveis na IHM. Então eu posso vir aqui, ó. Não, minto. Aqui não está detalhando. Deixa eu ver que ele carregou. Aqui no meu eu fiz uma bagunça no tiro assim. Já apaguei. Beleza. Ele estava dando um erro no Symbol Configuration. Então, tá, onde vocês carregou? Não carregou. Não, ele carregou aqui, ó. Aí você vai escolher, por exemplo, seleciona GVL. Aí, nossa, você pode arrastar tudo, por exemplo, aí clica em cima do GVL e aí clica aqui na setinha para ir para lá, nessa de baixo aqui. De baixo, aí. Olha lá. Você trouxe todas elas, vão estar visualizáveis. Você não vai usar todas. Você pode transferir variáveis, transferir o grupo, tanto faz. Space
Aí. Ó, então vamos lá, trouxe as variáveis para cá, certo? Dou um refresh. Sempre faz isso daqui, deu um refresh. O que eu vou fazer? A partir disso, ele já gerou um arquivo com essas variáveis. Então vamos lá agora no Visual Design. Eu dou um refresh aqui, ó, clica no refresh. Espera. Ok. Agora a gente volta lá no Visual Design. Aí eu vou ter aqui, ó, I/O Manager no Visual Design. Do lado esquerdo e embaixo. Correto? Vou confirmar se está aqui. Driver. Aqui, ó. Especial. Uma vez eu fui falando com o Paulo de uma vez, eu posso olhar no próximo. O escrivão fala, ele está no treinamento aqui, eu posso pedir para ele te ligar daqui a pouco? Então, beleza, então, pessoal. Um abraço, tchau. Estou pensando que falando mal, desculpa, gente, aqui, ó. Nós vamos em variáveis, já tem o campo do lado esquerdo ali, variáveis, ok? Tem ali, ó, import variáveis from some machine, não tem? Vou clicar ali, botão direito, aqui, ó, from some machine. Aí ele apareceu ali, ó, meu controlador, já é o CLP. Então se você abrir aqui, ó, vai abrindo a árvorezinha, ó, GVL, veja se vocês vão chegar nas variáveis. Tá vendo? Aqui são todas as variáveis e ele já representa, com esse íconezinho, o tipo dela. Então essa onda azulzinha quadradinha é variável booleana. Aquela escadinha é variável inteira. Entendeu? Aquela senoide é variável real, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Não vamos selecionar, então vou selecionar lá I0, I1, por exemplo, reset, por exemplo, S0, S1, aí nós vamos selecionar aqui, ó, tempo IHM e tempo atual IHM, correto? São essas variáveis do tipo e dou um OK. O que aconteceu? Essa área, tá vendo que quando você clica em variáveis, ele abre uma aba variáveis, igual ao conceito do Some Machine, mesma coisa. Dentro dessa aba variáveis eu tenho as minhas variáveis já linkadas, ó. Elas já estão associadas e aqui estão os formatos dela, ó, inteiro, duplo inteiro, certo? Beleza? Tá. Então vamos lá. Agora então a gente já tem as variáveis prontas, vamos fazer a programação efetiva. Aonde que eu vou programar? Então no canto esquerdo eu tenho aquela árvore de ferramentas. Aonde eu vou desenvolver efetivamente é nesse painel aqui, ó. Então eu clico no painel, ele já me abriu a tela. Eu quero criar mais de uma página. Eu vou aonde? Eu vou aqui, ó, porque esse painel eu estou dentro do painel 1. Então eu vou acima aqui, ó, base panels. Clico com o botão direito, new panel, tá vendo? Dou um OK, olha lá, já criou um segundo painel. Outra tela. Vou criar uma terceira. Base panels, new panel, painel 3. 1, 2 e 3. Certo?
Vamos programar na tela 1 aqui. Ok? O que eu tenho? Na área superior, eu tenho todos os recursos que eu tenho de edição. Então, eu vou ter lá botão giratório, bar graph, indicadores. Por exemplo, esse A aqui, ó, são textos, né? Esse daqui seria um botão. Então, o switch que ele chama é um botão. Pode ser um botão liga e desliga, um botão pulsador, tanto faz. Lâmpada, que seria um sinalizador, tá? Esse cara aqui, ó, display numérico, é o que eu uso tanto para visualizar quanto para inserir. Eu dou a ele a função de input. Que é para fazer RPM. Exatamente. Então, por exemplo, vamos, sei lá, vou botar um bloco texto, por exemplo, chamando lá, dou Enter, né? Temporizador TM1, por exemplo. Olha lá, já apareceu. Então, isso daqui vai ser nada mais nada menos do que um texto que está na tela. Ok? Vamos colocar agora um botão liga e desliga, certo? Então, nós vamos selecionar aqui o botão. Aí eu vou definir o tamanho que eu quero dele, ó. O tamanho mínimo é um quadradinho, tá vendo? De acordo com o tamanho da tela, eu vou lá e coloco o meu botão. Ok? Aí eu posso ter a função switch ou switch. Aí aqui, essa janela aqui que abriu, ela é comum para todos os itens que a gente colocar. Então, essa tela geral seria as ações geral. Então, por exemplo, esse botão vai ser um botão comum ou vai ter um botão com sinalização? Eu posso atribuir tipo um efeito de pressionado ou mudar a cor, enfim, né? O que eu quero que aconteça? Quando eu tocar, enquanto eu tocar e quando eu soltar. Eu posso escolher para que ele ative quando eu tirar o dedo do botão. Então aqui eu tenho essas três situações. A cor, posso configurar as cores. Visibilidade, se eu quiser esconder ele. De maneira geral, a gente vai usar essa aba aqui quase que somente. Em alguns, por exemplo, você vai ver aqui no display, no texto, ele vai ter uma aba chamada input, que é o que eu dou a função de input para aquele texto. Mas é muito simples. Então vamos lá, nosso botão. Veja que eu tenho aqui, ó, up and down, tá vendo? Então, por exemplo, esse botão vai ser verde, vai ser, por exemplo, eu vou conseguir. Cor, né? Vamos vermelho. Opa. Que eu vou ter que ativar aqui. Vamos fazer assim, quer ver? Ó? Deixa ele como switch, só para a gente testar, depois a gente agrega. Então eu vou ter um botão pulsador vermelho, certo? Aí o que eu quero? Eu quero que quando eu tocar nele, ele ative a minha entrada. Então, primeiro aqui, when, ou seja, quando tocar, o que ele vai fazer? Então eu posso atuar em cima de um word, de um bit, de qualquer coisa. Posso atuar, por exemplo, eu quero trocar de página. Então ele vai ter um item aqui, você vai ver que tem um alarme, panel, tá vendo? Seleciona panel para você ver. Ele vai te dar uma telinha com o número da janela. Então eu posso colocar um botão para ir para a próxima página. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com esse bit aqui, certo? Ok? O que eu quero que ele dê nesse bit? Aí é bacana. Eu posso setar ele, eu posso resetar, ou eu posso isso aqui, ó, fazer um toggle nele. Ou seja, se ele está desligado e eu pulsei, ele liga. Se ele está ligado, eu desligo. Então, por exemplo, ou eu posso fazer assim, ó. O toggle ele vai ser um botão liga e desliga. Mas vamos supor que eu quero que ele simule um pulso. Então, o que eu posso fazer? When touch,
eu seleciono para setar. E o em release, eu posso selecionar para resetar. Entendeu? Quando eu pressiono, ele manda para 1. Quando eu solto dele, ele manda para 0. Vamos deixar no nosso caso como toggle. Então, selecionamos operação bit, toggle. Toggle de quem? Aqui embaixo, tá vendo esse campo? Quem que vai ser a variável? Eu posso escrever o nome dela ou eu posso vir aqui nessa lampadinha, ó, e buscar ela. Aqui, ó. Só que aqui, ele tá vendo aqui? Ele abre duas abas, Visual e Só Machine. Onde que está a variável? Só Machine. Vai ser o i0, por exemplo, certo? E dou um adicionar. Ele vai adicionar a funçãozinha ali no lado direito da janela. Certo? Deu certo ou não? Sim. Deu? Ok. Olha lá o meu botão. Então está lá o nosso botão. Então esse botão vai ligar o temporizador. Aí agora nós precisamos inserir um valor para esse temporizador. Nós vamos inserir um set point para ele, que vai ser através desse bloco aqui, ó, Numeric Display. Clico nele, aí eu vou colocar aqui, ó. Abriu outra janelinha. Vocês deu certo? No botão aqui? Não, você vai clicar aqui, ó. Aqui em cima, aqui não está a nossa barra de ferramentas? É esse númerozinho aqui, ó. Você clica nele. E aí, não, dá um clique. Ó. Dá um clique nele, ele vai trazer o... Aí você seleciona o tamanho que você quer do número. Ó, clico. Na tela, eu quero desse tamanho aqui, ó. A hora que eu der mais uma clicada, ele abriu a janela. Perfeito? Aí aqui veja que é o mesmo formato. Eu tenho geral. Então, geral, o que eu defino? Que tipo de número que é? Inteiro ou real? No nosso caso, a variável é inteira. Vamos deixar inteiro. Quantos dígitos eu quero nesse número? Vamos pôr lá 3 dígitos. Certo? Aqui, ó, depois, quando a gente colocar, por exemplo, se for número real, eu posso suprimir o zero, tipo, se eu tiver zero antes da vírgula, entendeu? Ou 10.0, eu posso suprimir o zero. Ou se eu quero mostrar, e assim por diante. Formato decimal, que vai ser o número decimal. Aqui a gente não precisa mexer, porque ele já a configuração já é padrão. Aqui é o modo de exibição dele, tá vendo? Então, a minha variável vai ser um número de 3 dígitos, onde eu quero que seja input. Então, aqui, ó, variável é onde eu vou associar a variável. Que variável é essa que eu vou utilizar? Só machine, GVL, tempo e HM, né? Então, ok. Ele já apareceu o caminho lá. Beleza? Agora nós vamos atribuir a função de entrada, porque até então ele virou só um visualizador. Clica na aba Input Mode. Ok? Primeiro item aqui, ó, Enable Input Mode. Eu marco ele. Deu certo de vocês? E dou um ok. Apareceu lá o valor. Vamos fazer de novo agora. Mesma coisa. Vou deixar o mesmo tamanho. Esse daqui agora vai ser o tempo atual. Posso copiar ele, colar ele? Você vai ter que editar, né? Mas pode. TM1 atual e HM. Vai ser inteiro. Aí esse cara aqui, ele não vai ser entrada. Os mesmos 3. Só que ali a gente não converteu de volta, né? Converteu para dupla inteira, né? Então vamos deixar os mesmos 3 dígitos. Ok. Certo? Ficou lá os 3. Primeiro o botão, segundo o display que eu vou inserir, o terceiro que eu vou visualizar. Beleza? Vamos salvar. Aí salvar, vocês vão reparar que, ó, se vocês forem em File, o Save não está habilitado. Por quê? Porque ele está associado à sua machine.
Então ele está atrelado ao projeto do Soul Machine. Então se você quiser salvar, você vai no Soul Machine e dá um save project. Tá certo, em geral. Uhum. Vamos simular isso daqui, para ver se está certo. A gente vem aqui. Para salvar, como que eu faço mesmo? Vai lá no Soul Machine e salva. E aí, se a gente clicar em cima da referência, em cima da IHM aqui, ó, com o botão direito, eu tenho aqui, ó, Start Simulation. Clico sobre ele. No caso, ele já deu erros. Vamos ver o que ele deu de erro. Soul Machine. Lembra que eu já tenta simular com vocês? Não, eu deu mesmo. Aí lá embaixo, mesmo esquema. A gente vai para a linha vermelha e está dando erro assim, ó. Soul Machine Network requires equipment address. Tá vendo aí? Ele está pedindo o endereço, não está? É porque nós não endereçamos aqui. Então, onde que eu vou? Eu venho aqui. Deixa eu lembrar certo. É isso mesmo. A gente vai lá embaixo, do lado esquerdo aqui, ó, I/O Manager. Aí eu tenho um dispositivo aqui, ó, My Controller, que é o CLP. Correto? Clico 2 vezes. Ele apareceu aqui, ó, endereço do equipamento. Vamos colocar M218, porque a gente não buscou esse endereço ainda para saber. Mas eu vou definir que é esse. Dou um OK. Certo? Vamos de novo agora. Vamos ver se resolve. Tem que validar primeiro. Validar ele já vai, ó, por exemplo, no meu caso, continua com ele. Driver. Soul Machine Network 01. Deixa eu só ver se faltou uma informação. Na verdade, é errado, gente. É a de cima aqui, ó. Entendeu? 218. Na IHM, então. Vamos ver se é isso mesmo. Na IHM você pode selecionar. É porque o driver que a gente está usando é o Soul Machine Driver. Então, aonde a gente vai ter que colocar o nome do nó é no Soul Machine, tá vendo? Então, coloca lá M218 no de cima, por exemplo. E o de baixo a gente pode até excluir. Na IHM, então, que eu coloco 218. Isso. Esse daqui, ó, de baixo, clique com o botão direito. Delete. Pode até apagar. Beleza, agora manda lá. O Start Simulation. Vamos ver. É de baixo? Se não, sim. Ah, esse não está ativo? Então dá um validar. Aí vai. Pode ir nesse de baixo aí. Você está com erro. Não, aqui ó. 218. Então é nos dois. Na verdade não, né? Deixa eu ver. Mas tem aí ele vai dar certo.
Já deu certo, né? Depois eu confirmo para vocês. Só para a gente passar essa aqui para poder almoçar. Se for, ó, peraí que eu fiz. A gente fez de você, deu certo ou não? Só que tem duas situações. Já clica com o botão direito lá. Não, já salvou ou não? Quer ligar? Vai, deu certo. Só que funciona assim, ó. O Design me permite simular IHM mesmo sem tê-la. Por exemplo, se eu conectar o CLP no computador, eu consigo simular IHM. Então aqui, ó, seria esse Start Device Simulation, é só vocês não registraram, né? Registrou? Esse Start Device Simulation é a simulação do software. Então ele abre essa janelinha de simulação, igual a gente fez no outro. Essa opção de cima, esse build, igual no meu caso, ó, eu cliquei no de cima. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele compila. Aí ele está tentando comunicar com o CLP mesmo. Então ele vai dar um erro de comunicação aqui, acusando, ó, não está encontrando o CLP. Por quê? Porque é como se eu estivesse emulando a IHM mesmo. Então o ideal é sempre fazer no de baixo mesmo, que é o que vocês têm aí. Então o que vai acontecer? Nesse caso, ele vai abrir já uma janela do simulador. Ó, aqui a sua tela. E aqui, sua tela tem branco. Mas ó, você colocou no painel 2 aqui, tá vendo? A sua janela do painel 1 está em branco. Vou ver o seguinte, né? Ok. Aí, gente. Beleza. E a gente simula. Então, o que nós temos? Nosso CHM, nossa tela, e aqui a tela de simulação. Aqui eu consigo simular valores ou monitorar, por exemplo. Aqui, ó, essa primeira variável aqui, ó, que é a sua e 0, tá vendo? Ela está com valor 0. Então, vem aqui e clica. Olha lá, deu um toggle para 1. Vem aqui e clica e deu um toggle para 0. Então, aqui eu sei que está funcionando. Por quê? Porque às vezes a gente tenta comunicar e não funciona, você não sabe se o erro está na comunicação, se está no seu programa, se está... Então, qual que é o certo? Roda 1, testa, funcionou, eu sei que ele está funcionando, ou seja, a variável está alterando. Quando eu conectar, ele vai ter que totalizar lá. Da mesma forma aqui, ó, esse daqui é o valor da variável que é essa inteira aqui, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele já me abre o teclado, 35. 35. Entendeu? Ou seja, está funcionando. Acho que isso daqui você deu a função de entrada para ela. Né? É que você deve ter dado um Ctrl-C e Ctrl-V. Esse daqui, ó, tempo e HM, ok, input habilitado, ok. Esse aqui, zero. Aqui é o tempo atual, né? Esse aqui vai ser o tempo atual de HM, ok? Só que ele não tem input, ele é só visualização. Por quê? Porque senão, porque isso vai ser só um display, visualizar o tempo corrente. Ó, ele apareceu, tá vendo? Então o tempo inteiro, então aqui, por exemplo, se eu clico não acontece nada, é só visualização.
Se eu clico aqui, ó, 45. E a dupla inteira é aquele valor que a gente tinha retornado só. E aqui o valor do toggle, ativo e desativo. Certo? Então aqui a gente consegue simular todo o programa. Por exemplo, nesse caso você fez duas telas, certo? Esse input então eu não marco da segunda. Não, só quando eu for lembrado. Vou navegar, então, por exemplo, aqui, ó, tela 2. Então, a gente põe só para comprimir. Tela 2. Tela 2. Certo? Aí eu venho aqui na tela 1, eu quero fazer uma navegação para ir para a tela 2. Sem problema. Eu vou inserir o botão, o tamanho que eu achar que deve aqui. Esse quadradinho, por exemplo. Aí eu posso, se você tiver desenho, eu posso buscar uma imagem também. Fazer isso aqui. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai uma operação com Word? Não, vai ser uma operação com painel. Painel, ele vai para quem? Painel 2. Aí eu acresço a função e dou OK. Está lá o botão. Aí dou um Ctrl+C nele, por exemplo, vou lá no outro painel e colo ele lá. No mesmo lugar. Só que esse daqui eu vou mandar para quem? Eu vou mandar para o canal. Aqui. Simulo. Então eu vou poder também. É lógico, né? Você pode pôr uma setinha, você pode pôr nessa que é grande, eu posso fazer uma barra de ferramentas. Tela 2, escrever e fazer com que a hora que você clicar no ela mude, entendeu? Então você tem, aí vai a criatividade mesmo, né? Não tem limitação. Por exemplo, eu quero acrescer isso aqui, ó, botão giratório. Então eu defino, tá vendo? Vejam que é igual as ferramentas. Então eu defino o que eu tenho. Vamos fazer isso daí, a gente desce para almoçar. Fazer aqui, cara. Então a gente vem aqui, vamos colocar, por exemplo, um botãozinho giratório. Então, vou clicar no botão circular, jogo ele na tela, igual vocês foi feito aí. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, qual que é o sentido dele, sentido horário, que é o sentido que ele vai incrementar. Posso definir o ângulo inicial e o ângulo final, certo? Que daí aqui ele vai ser representado exatamente por isso aqui. Aí eu posso colocar aqui, ó, word by valor, ou seja, eu vou trabalhar em cima de uma word pelo valor dele. Vou associar a mesma variável, que é aquela tempo, ou seja, o cara pode digitar ou ele vai poder alterar por ali, tempo IHM. Input mode, tá vendo? Eu vou habilitar, porque esse circular pode ser só um indicador também, circular. Vou ter que habilitar o input mode. E dou um OK. Certo? Apareceu na tela lá, ó. Vou lá, vou simular. Não apareceu assim no filme, certo? Não, você colocou diferente. Tá vendo? Você colocou medidor. É esse aqui, ó. Energia, né? É porque você não tem como arrastar, entendeu? Deu certo, André? Olha só um detalhe, quando você clica nele, ele abre o incremento e decremento, você viu? Aí se você reparar, o default dele, se você voltar lá, você vai ver que ele tinha número de estados, tem 3 estados. Significa que ele só tem 3 posições, entendeu? Para fazer isso daqui. Aí o que a gente pode fazer? Eu posso colocar lá 10 estados, 20 estados. Ou, por exemplo, esse aqui, ó, tipo de controle, ele está por valor, vou colocar por lista.
Aí cada estado eu posso definir o valor que eu quero. Entendeu? Vou colocar por valor e vou deixar aqui. Vou acrescer também um bar graph. Está do lado dele, gráfico em barras. Eu vou deixar ele também como entrada no mesmo variável. Eu vou te visualizar. De 0 a 100, por exemplo. Ok. Deu certo? Você deu certo, André? Deu? E aqui a gente vai clicar, aí você vai incrementar ou decrementar de acordo com o interesse.